Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Lar Criativo. Meu nome é Ana Paula e hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que eu vim refletir nessa semana. Você só tem essa vida e, e o que isso significa, né? O que isso traz para nós? É importante que a gente realize algumas coisas, que a gente faça algumas coisas, porque a gente não vai ter tempo depois. Quantas pessoas que chegaram lá na terceira idade olharam para trás e quantas coisas eles poderiam ter feito e não fizeram durante a vida toda? E aqueles que se foram? Que chance eles vão ter de fazer? Eu sei que alguma tem religiões, né, que acredita que a pessoa vai voltar para fazer o que não fez na vida passada. Não quero entrar nesse mérito, mas entendendo aqui que eu estou falando de uma forma natural, né, do ciclo da vida, enquanto você estiver vivo, você precisa lutar por algumas coisas na sua vida. Então, não é esperar os anos se passarem e você tá ali dependendo das pessoas, já não ter mais condições de realizar nada, não esperar morrer para, né, assim chegar aí no último estado aí para começar a pensar nisso, não procrastinar por mais tempo coisas que você precisa fazer, né, que vai fazer diferença na sua vida. Então, assim, hoje eu queria trazer para vocês esse tema porque eu vim pensando muito nisso. A gente só tem essa vida. Tudo que a gente tiver de realizar, tudo que a gente tiver de viver, a gente tem que viver aonde? Nessa vida. Então, eu queria falar assim sobre realizar desejos, vontades. Eu não estou falando de por exemplo, de desejos libertinosos, eu não estou falando de tudo que eu tenho vontade de passar na minha cabeça eu sair fazendo. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando assim, por exemplo, quando você era criança, de repente você dependia dos seus pais e você não pôde adquirir uma certa roupa, adquirir uma certa coisa que você gostava, você passou privações, tinha coisas aí que você não conseguia, não pôde comer. De repente tem lugares que você queria conhecer, né, que antes você dependia dos seus pais e você não conseguiu ir por algum motivo. Então, esses pequenos desejos e vontades, você tem que ver que momento que você está da sua vida e entender que você só tem essa vida para realizar isso. Então, não procrastinar mais a realização desses pequenos desejos, dessas pequenas vontades. Se você não tiver com recurso agora para realizar, começar já a pensar numa estratégia, no planejamento para que você alcance esse seu objetivo, né? Às vezes nós temos guardado dentro de nós alguns desejos de criança. Por exemplo, quando eu era criança, eu sempre gostei de brincar de secretária, professora, eu sempre gostei de material escolar, eu sempre gostei de coisas de artesanato, eu sempre gostei dessas coisas. E, e aí por muitos anos na minha vida, eu não tive condições de ter essas coisas. E hoje, que eu tô com 35 anos, tem alguns desejos que eu realizo, que são coisas pequenas, mas que eram coisas lá da minha infância, coisas que eu tinha vontade de ter. Essa prateleira de livros aqui que vocês estão vendo, por exemplo, atrás de mim, esse era um desejo que eu tinha, era uma vontade que eu tinha. Só que eu consegui isso aqui dentro de muito tempo, sabe? Esses livros aqui, a maioria são usados, são de livraria sebo, né? Onde a gente compra livros usados mais barato.
E tem coisas aqui que são novas, mas são menos, mas eu consegui realizar, né? Depois de tantos anos eu consegui realizar isso. Então hoje eu tenho um cantinho aqui, meu home office, ateliê, ele tem vários nomes, né? Mas eu tenho meu cantinho onde eu posso fazer meu artesanato que eu gosto, onde que eu posso fazer uma leitura que eu gosto. Eu tenho esses livros, eu tenho material de artesanato, material escolar, sabe? Eu tenho várias coisas. Então é um refúgio, né, para mim. É um lugar de refúgio para mim. É um lugar onde eu realizo os meus sonhos, né, os meus pequenos desejos da minha criança interior, né, daquela criança lá atrás que não podia ter essas coisas e aonde que eu me completo, me realizo. Eu estou dando um exemplo de uma coisa da minha história, uma coisa que é importante para mim. Mas de repente você tem aí um desejo ou uma vontade de comprar uma determinada roupa, de comer uma certa coisa, de andar por alguns lugares, de conhecer alguns lugares. E tem várias outras coisas aí que de repente você tem vontade. E eu tô te inspirando a buscar isso. Às vezes é algo lá da tua infância que você é, gostaria de ter realizado, e ao invés de ficar remoendo, nossa, eu não vivi, nossa, não aconteceu, você, na idade que tiver, você pode realizar. Você pode correr. Se você não tiver condições agora, faz um planejamento para você alcançar isso. Faz uns 2 anos que eu venho colecionando esse tanto de livro, né? Eu não adquiri isso aqui numa vezada só. Cheguei lá no sebo e trouxe uma caixa aqui para casa, não. Isso aqui é conquista, entendeu? Comprava, pagava e trocava, entendeu? Isso aqui é várias etapas para que eu chegasse nesse resultado, né? Meu ateliê é a mesma coisa, o jeito que eu adquiri minha máquina de costura, o jeito que eu adquiri meus materiais de artesanato, tudo tem uma história, mas eu consegui, né? Hoje ainda não tá assim 100% do jeito que eu quero, mas eu consegui criar esse espaço para mim, né? Eu consegui alcançar esse pequeno desejo, esse objetivo que eu tinha. Então, pensa nisso, você só tem uma vida, seja lá o que for que você deseje, nada que vá te prejudicar, né? Porque às vezes a gente fala em desejo e vontade, as pessoas pensam coisas que não tem, que não vai trazer um benefício para ela. Eu tô falando de coisas que possam trazer um resultado emocional para você, positivo, que possa te melhorar como pessoa, algo que possa te curar, na verdade, né? Então, eu vou deixar essa reflexão para você. Agora, a outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre realizações. Mas quando a gente fala em desejo e vontade, é uma coisa pequena. Agora, quando a gente fala em sonho, já é uma coisa grande. E normalmente, sonho, eles costumam ser maiores que a gente. Todo mundo. Se você olhar na história, se você olhar para as inspirações lá atrás, você vai ver que pessoas sonharam com coisas que não existiam para começo de conversa, né? Tem muita coisa. Ah, o inventor de tal coisa foi fulano, né? Ele sonhou com uma coisa que não existia. Então, o sonho é isso mesmo. É uma coisa, às vezes, que não existe. É uma coisa que se alguém escutar você falar, nossa, eu tenho um sonho de tal coisa, a pessoa fala assim, você tá ficando louco, entendeu? Às vezes você vai ter muita barreira para colocar seus sonhos em prática. Só que assim, sonho é uma coisa grande e a gente tem que sonhar. O que move, o que motiva muitas vezes a gente é os sonhos. Os sonhos faz a gente levantar da cama, faz a gente lutar, faz a gente pensar num amanhã melhor. Os sonhos, eles são importantes. Só que às vezes na rotina pesada da casa, às vezes na rotina familiar, nos problemas, a gente acaba esquecendo desse poderoso antídoto, né, para os males que existem nesse mundo, que é os sonhos. Quem vive só de notícia ruim, vive só de problema, de contenda, de brigaiada, sabe? Vive só nesse
no mundinho aí, né? Tá enfadado a ficar doente, a ficar sem, depressivo, sem perspectiva, sem motivação. É uma pessoa enfadosa que às vezes senta do lado da gente, só fala de problema. É uma pessoa que não tem inspiração nenhuma. Então, os sonhos, eles são importantes. Então, às vezes você quer comprar uma casa, às vezes teu sonho é comprar um carro, às vezes teu sonho é abrir o seu próprio negócio, às vezes o seu sonho é fazer uma viagem internacional, às vezes o seu sonho é viajar o Brasil inteiro. Às vezes, tem vários sonhos que você pode ter e você pensa que você não pode, que você não é capaz. Mas eu recomendo você a ler a biografia ou ler livros de pessoas lá de trás da história e ver que eles são pessoas inspiradoras, são pessoas que às vezes saiu lá do meio da roça, lá do fundo, não sei da onde. São pessoas que começaram lá de baixo e chegaram em patamares altos, né? Eu gosto de usar o exemplo da história do Silvio Santos, por exemplo, que vendia caneta. Ele vendia caneta e ele tinha vontade de trabalhar na televisão. E ele foi atrás, né, de conseguir ali um espaço na TV e fechar a porta para ele. E ele conseguiu ser um dono de emissora de televisão e ele morreu sendo dono de emissora de televisão, né? Então a gente vê que ele é uma inspiração, né, de empreendedorismo, é uma inspiração de uma pessoa que um dia teve as portas fechadas e depois no outro dia era ele quem abria as portas, né? A gente vê que o que que motivou, o que que ele tem de diferente da gente? É a motivação. O que que tem de diferente? É a batalha, é o suor, entende? Para conseguir, para fazer aquilo acontecer. Então, eu não sei qual é o teu sonho, se é um sonho de criança, se é um sonho aí que brotou no seu coração agora, mas eu acredito que tem sonhos que nascem do coração de Deus, sabe? Eu acho que tem sonhos que, humanamente falando, eu acho que não brotou dos nossos corações. Eu acho que são sonhos que Deus colocou no coração da gente. Então, se você começar a colocar, a fazer um planejamento, colocar força, você vai conseguir realizar seus sonhos. Então, eu quero deixar essa inspiração para você também. Outra coisa é você tem só essa vida. Então, se você só tem essa vida, você tem que tomar muito cuidado com essa vida. Você tem que tomar cuidado com o seu corpo físico, você tem que tomar cuidado com o seu espiritual, você tem que tomar cuidado com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, você tem que tomar cuidado com os seus relacionamentos, você tem que tomar cuidado com a sua segurança, você tem que tomar cuidado com todos os aspectos da vida. E muitas pessoas começam a cuidar de todo mundo. Cuida da mãe, cuida do pai, cuida do irmão, cuida da vida do vizinho, cuida do amigo não sei de quem, sabe? Uma pessoa que cuida de todo mundo e se anula. Uma pessoa que não toma cuidado com a sua mente, não toma cuidado com o seu corpo, não toma cuidado com as atitudes, sabe? Não tira tempo para si mesmo, vive frustrada, doente. É uma porta. Esse negócio de não se cuidar, seja lá em qual área for, é uma porta para entrar várias coisas ruins na nossa vida. Você vê que tem pessoas que vivem sofrimento extremo. Eu trabalho com público e às vezes a pessoa parece que tudo de ruim acontece com ela. Ela cuida de todo mundo, pessoas com problemas gravíssimos, está na responsabilidade dela. Ela fica doente, dali a pouco fecha uma porta de emprego, alguma coisa, ela começa a passar. Sabe aquele negócio? Parece que tudo cai em cima da pessoa, mas assim, gente, se nós pararmos assim para nos cuidar, a gente consegue cuidar do outro. Uma dica, uma reflexão que eu vi esses dias para trás, né? Esses meses para trás, é sobre as máscaras no avião. Que quando tiver uma estabilidade no avião, as máscaras caem e é sugerido que a pessoa coloque nela primeiro para depois colocar no outro. Então é tipo assim,
Se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar do outro. E não adianta ficar procrastinando. Ah, não, eu tenho que cuidar disso aqui, depois eu vejo a minha saúde. Sem saúde, você vai conseguir cuidar de alguém? Ah, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, depois eu cuido, depois eu vou no psicólogo, depois eu tomo meu remédio, depois eu faço check-up, é, depois eu faço as minhas vontades, depois eu faço o que eu quero. Agora eu tenho que cuidar disso aqui. Gente, primeiro de tudo, você tem que entender que você não é uma máquina, você não é um robô, você tem um coração, você tem uma mente, você tem um espírito, você tem um corpo para cuidar. Então, se cuida primeiro, se prioriza, vê tudo que você está aceitando, sabe? Chega uma hora que você está pegando tanta responsabilidade para você que aqueles que deveriam estar preocupados não estão enquanto você está descabelando, sabe? Você tá assim, nossa, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, e o outro tá, né? Aonde tem um é, Aonde tem um sobrecarregado, tem um folgado. Já ouviu falar esse ditado? Então, se você está muito sobrecarregado, dá uma olhadinha aí se não tem alguém que está folgado. Se não tem alguém que deveria estar assumindo a posição, a posição dela no caso, e não tá passando a bola para você e você está pegando. Porque isso, você tem que entender, você só tem uma vida. Se você ficar vivendo a história do outro, ficar vivendo a vida do outro, você nunca vai viver a sua. E de repente, você tá ficando amarga, depressivo, doente e não tá percebendo isso. Então, coloca na sua cabeça, você não é o Deus das pessoas. Você não é uma máquina e você não é um anjo. Então, se você é um ser humano, você merece um cuidado humano, sabe? Você precisa de cuidados, você precisa se cuidar. Então, seja lá em qual âmbito que seja, não adianta a gente correr, 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 correr e não chegar em lugar nenhum. Porque se você não se cuidar, se você não olhar para você, se você não se priorizar, vai ser isso. Você vai passar uma vida inteira, parece que você viveu, mas quando você olhar para trás, fala assim: o que eu fiz? O que eu construí? O que eu tenho? Entendeu? Vai carregar um monte de frustração. Se você for num asilo e você vê algumas pessoas lá e você tiver a oportunidade de conversar, veja para você ver quantas pessoas lá dentro não sabem ler, não soube escrever, não hoje estão lá, não recebem visita de familiares. São pessoas que parece que o mundo rejeitou. Mas por quê? Porque durante a vida elas passaram a vida cuidando de outras pessoas e esqueceram de viver a vida delas. Hoje elas estão ali frustradas, pessoas que não evoluíram. Não estou dizendo que o asilo é sinônimo disso. Tem muita gente no asilo lá que tiveram uma vida, mas por questões ali de uma dificuldade, tiveram que ser colocados no asilo porque a família não deu conta de cuidar. Eu sei disso. Mas eu estou dando um exemplo de um lugar que vai ter várias histórias lá dentro e por aquelas histórias você já pode ter uma noção do que eu tô querendo dizer, entende? Então vai ter gente lá arrependida das coisas que não fez, vai ter gente na velhice que olhou para trás, nossa, eu poderia ter passeado mais, eu poderia ter construído alguma coisa, eu poderia ter feito outras coisas e não fiz. Então, para que você não viva essa frustração, eu não sei com que idade você está me ouvindo agora, seja lá qual a idade for, não importa, porque esses dias até eu vi uma reportagem, perdão, gente. Eu vi uma reportagem de uma senhora de 80 anos fazendo faculdade. E eu achei isso super inspirador, né? Nunca é tarde para você conseguir, para você fazer aquilo que você tem que fazer, sabe? Mesmo que seja 80 anos que você está aqui me ouvindo, não é tarde. Se você está vivo ainda, quem sabe quantos anos mais você ainda vai ter, né? Dá tempo de fazer alguma coisa por você, ainda tá em tempo.
E de repente você é jovem, você está me ouvindo agora, você é jovem, você está deixando de viver um monte de coisas, né? Mas viva, viva para você, se cuide. E a última coisa aqui que eu acho lindo, que eu falo para Deus, Deus, eu não quero passar por essa terra e não deixar uma história. Sabe, eu quero deixar uma história, eu quero que a minha história seja contada, seja lembrada, mas não por coisas ruins, mas sei lá, sabe, uma superação. Eu quero deixar uma inspiração. Esse canal aqui já é algo assim, sabe? Mas é tipo assim, eu quero chegar em outros lugares, lugares maiores. Eu quero deixar ali alguma coisa para as pessoas lembrarem, não lembrar de mim, nossa, a Ana Paula. Não, não, não é isso. Eu quero inspirar pessoas, entendeu? Eu quero poder estar ajudando pessoas. Então, se preocupe em deixar uma história. Eu não sei como é que é a sua vida, mas que não seja assim que a pessoa que no último dia as pessoas ficam lá, nossa, fulano sofreu tanto, coitadinho. Ai, fulano, não. Entendeu? Que a conversa seja outra. Nossa, fulano era sacudido, fulano era firme, fulano era. Entendeu? É isso. É isso que é o importante da vida, a gente deixar uma história, uma boa história. Não importa como você começou, às vezes foi um fracasso total, às vezes foi uma infância difícil, uma adolescência difícil, teve um casamento complicado, teve vários problemas aí na vida, mas o importante não é como você começou, mas o importante é como você vai terminar. E é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Gente, o vídeo até ficou um pouquinho longo, mas eu espero que eu tenha conseguido motivar, inspirar você. Se você gostou desse tipo de vídeo, curte, deixa seu comentário, eu quero saber o que que você quer falar, deixar aí no comentário o que que você pensa sobre isso que eu falei. Gente, comenta, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações para você receber a cada novo vídeo que eu postar. Um super beijo e até!